Olá, caro aluno, bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Metodologia Científica. Eu sou o professor Vinícius e essa aula é direcionada ao núcleo comum, Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. Então, nesta aula, nós vamos trabalhar um pouco dos tipos diferentes de produção acadêmica. Então, os tipos de trabalhos acadêmicos que podem ser solicitados, voltados também aí um pouquinho para a pesquisa científica, para a gente entender o que é uma pesquisa científica, no que é que ela se baseia, quais alguns parâmetros que vão direcionar isso. Lembrando que na última aula nós já trabalhamos os tipos diferentes de conhecimento, enfocando principalmente aí o conhecimento científico, já que ele é aquele que nós temos que escolher sempre para tentar resolver os problemas que nós podemos encontrar durante o desempenho da nossa profissão, porque é baseado naquela metodologia, no método científico que nós temos que direcionar as nossas escolhas, sempre pensando, traçando hipóteses, pensando como aquilo pode se resolver, com base em uma teoria, sempre com uma teoria sólida, uma pesquisa, com base em informações que a gente pode buscar em bibliografia. Então essa é a ideia principal dessa pesquisa científica e, portanto, aí também do conhecimento científico pautado nesse método. Então, onde nós temos que sempre direcionar as nossas ações. Então, na última aula nós vimos os tipos de conhecimento, agora dando prosseguimento, vamos ver como é que a gente pode utilizar isso. Como é que nós vamos direcionar esse conhecimento para a nossa prática acadêmica e também, a partir daí, para a prática profissional. Né? Então, vamos ver o que é que nós vamos estudar hoje. Então, nessa aula nós vamos abordar os tipos de produção científica. E, para começar, eu quero questionar vocês alguns pontos importantes. Primeiro, o que é uma pesquisa científica? O que é que a gente entende por pesquisa científica? Será que toda pesquisa é da mesma forma? Será que toda pesquisa é uma pesquisa científica? Como encontramos e analisamos fontes de dados? Então, o que são fontes de dados? Como é que a gente pode utilizar essas fontes de dados quando nós estamos fazendo uma pesquisa científica? Existem diferença entre resumo e resenha, que são dois tipos de produção acadêmica, dois tipos de trabalhos que são cobrados muito, tanto na vida acadêmica, mas que também podem ser cobrados durante a nossa atuação profissional. Então, com base nesses dois critérios, quais são os nossos objetivos da aula de hoje? Então, a aula de hoje tem como objetivo conhecer as etapas da pesquisa científica. Então, como é que uma pesquisa científica vai se desenvolver, compreender o que caracteriza a pesquisa, como se relaciona com o método científico e o seu produto, que é o conhecimento, ou seja, toda pesquisa é direcionada para a produção de um novo conhecimento. Compreender de que forma a pesquisa pode ser adotada como princípio educativo. Então, por que ela pode e deve ser utilizada durante a nossa formação acadêmica? Também temos como objetivo compreender as formas de levantamento e organização de fontes a serem utilizadas no estudo, compreender as características de um texto técnico, aplicar a NBR 6028 da ABNT para a elaboração de resumos e elaborar resumos e resenhas. Então, o objetivo da aula é entender isso tudo. Agora, temos que deixar claro que esses objetivos são pautados em todos os materiais desta aula. Ou seja, tanto na teleaula, tanto nesta aula que nós estamos agora aqui, conversando, explicando os critérios e tudo que se baseia essa questão de pesquisa científica, resumo e resenha, como também no livro didático, nas webaulas. Então, é preciso alinhar todos esses materiais. Então, aliar um com o outro porque a compreensão de um ajuda a entender o outro. Principalmente com relação ao livro didático e às aulas, porque vocês têm que ler os materiais antes de assistir à aula. Já que cada aula é baseada em uma unidade desse livro didático. Importante não que vocês consultem, já que as webaulas também são direcionadas à unidade, facilita muitas vezes o entendimento de algumas questões que ali na webaula é colocada de uma forma um pouco mais didática, vamos dizer assim, para fazer a ligação entre os conteúdos, que no livro isso não é fácil de ser feito, mas está lá também. Então,
alinhando todos esses materiais, fica fácil entender essa questão da metodologia científica, que às vezes pode assustar um pouco, mas é muito legal e muito fácil de entender. Então, busquem esses materiais que a gente vai conseguir entender isso, principalmente a pesquisa científica, que é fundamental para tudo que nós fazemos com relação à produção de conhecimento. Tá? Então, pensando nisso, vamos dar início à nossa aula. Olá, estamos começando a segunda unidade de metodologia científica. Sabe como a gente poderia definir a ideia geral dessa unidade? Acho que com uma frase que eu gostei muito. Nada pode ser intelectualmente um problema se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema na vida prática. Essa frase da pesquisadora Maria Cecília Minaio mostra que a base para qualquer pesquisa científica está na vida cotidiana. Se o pensamento científico está por toda a parte, a pesquisa científica também. Imagine, apenas imagine, que você vai checar a sua conta bancária no fim do mês e percebe que ela fechou de novo no vermelho. A partir dessa observação, surge uma pergunta básica na sua cabeça. Por que isso está acontecendo? Muita gente já passou por essa situação, né? Então, o que fazemos a partir de agora? Normalmente, pesquisamos os gastos do mês e identificamos cada um para poder levantar algumas hipóteses. Se você observar que está gastando muito com as compras no supermercado, por exemplo, pode levantar algumas hipóteses sobre por que isso está acontecendo. Será que levar as crianças às compras está me fazendo gastar mais? Agora, você experimenta e testa essa hipótese, manipulando a variável de levar as crianças ao mercado. Aí, o próximo passo é a análise do resultado dessa manipulação. Se não der certo e você notar que os gastos continuam, não tem problema. Houve produção de conhecimento e você parte para outras hipóteses. Pois é, essa é a semelhança entre você e os pesquisadores profissionais. Veja, houve a observação, a elaboração de uma questão, pesquisa das informações, levantamento de hipóteses, experimento e análise. A diferença é que no seu cotidiano você faz isso intuitivamente, enquanto eles utilizam esse processo de forma consciente e esquematizada. Como você viu, tudo começa com a observação. Para uma pessoa observadora, a vida cotidiana é um universo de possibilidades. Afinal, sempre há demandas e necessidades a serem percebidas. Você já deve ter notado que nessa unidade nós vamos desmistificar a pesquisa, tentando mostrar que os seus resultados são os mais variados, sempre rendendo novos conhecimentos e muitas vezes serviços e produtos. Dá uma olhada nisso. Você já pensou em uma máquina que produz água? O engenheiro Pedro Paulino pensou, pesquisou, criou um protótipo e patenteou a sua ideia. Basicamente ele funciona condensando a água através do choque térmico do ar. Suga o ar através de um sistema de ventiladores e o ar em contato com as serpentinas geladas condensam e se formam as gotículas de água. Essa água posteriormente passa por um processo de filtragem de alta pressão e após isso um sistema de esterilização e depois mineralização controlada. Mas essa ideia não surgiu do nada. Foi a partir de muita observação e análise de trabalhos já publicados e outros projetos existentes que o engenheiro enxergou a possibilidade de desenvolver um produto diferente. Ele se deu início através de umas pesquisas que eu estava fazendo para uma empresa multinacional que eu trabalhava em 1994. O objetivo era que a gente prospectasse água para fins de hemodiálise. E daí eu andei em muitos países procurando soluções de questão de filtragem, de várias formas de se obter água, né? Não só necessariamente através de água que já estivesse presente em estado líquido. Numa dessas viagens eu me deparei com um projeto em Israel muito interessante, que era esse de se obter água através de condensação de grande quantidade. Uma vez tendo a ideia, né, o lampejo, a centelha, aquilo que desperta a curiosidade, a vontade de fazer, como é que o pesquisador, a partir daí, dessa vontade grande, como é que ele materializa aquilo? A primeira coisa é o pesquisador precisa saber
onde que a ideia dele se posiciona no mundo. Será que existem ideias parecidas? Será que o que ele pensou é muito diferente de outros? Então ele vai pesquisar, por exemplo, em patentes relacionadas, ele vai pesquisar, por exemplo, fazendo levantamentos bibliográficos no assunto, entender o contexto, né? Saber organizar e sistematizar as informações adquiridas na pesquisa é muito importante para que ela seja, de fato, uma ferramenta confiável para a construção do conhecimento. A primeira coisa é conseguir explicar em poucas palavras, 1, 2 frases, talvez 3, o que aquilo faz. O que é aquilo? Qual é a sua invenção? Qual é a sua ideia? Qual é a sua descoberta? Além disso, a comparação com outros. A revisão bibliográfica, a prospecção tecnológica, onde você se compara com o que já existe no mundo e diz, olha, o meu avança nesse ponto aqui para resolver esses problemas que os outros não resolveram. E aí você vai explicar em mais detalhe qual que é a sua invenção, qual que foi a sua descoberta. Então você descreve tecnicamente o que foi que você fez. Para o pesquisador, a dica é se aprofundar naquilo que você gosta, uma vez que a informação acelera a criatividade e quanto mais você sabe sobre um assunto, mais tem ideias de como ele pode melhorar. A grande dificuldade das pessoas que não estão acostumadas a fazer isso é organizar as ideias. Então você tem que controlar a ansiedade, ter paciência, ser metódico, é por isso que chama metodologia, seguir o método, ser rigoroso, porque se falhar nisso, os dados finais vão ser inválidos e você perdeu tudo que veio antes. Para despertar o seu lado pesquisador, mantenha a curiosidade e a sede por informações. Não deixe de se questionar sobre como algo pode ser melhorado ou observar alguma necessidade ao seu redor. Quem sabe o quanto as suas ideias ou descobertas podem contribuir para melhorar o mundo. Desde a pesquisa sobre como você pode gastar menos por mês até a produção de uma invenção revolucionária, a pesquisa científica está o tempo todo construindo as nossas vidas, mesmo que às vezes isso passe desapercebido. Podemos falar de vários outros exemplos, como o do húngaro Alberto Vasquez, que criou um objeto que reaproveita até 90% da água do banho, ou do brasileiro Alfredo Moser, que criou uma lâmpada com garrafas de plástico que não utilizam energia elétrica. Além dessas criações, existem muitos textos acadêmicos que partem de temas que você talvez nunca tenha pensado que poderiam render uma pesquisa, o que prova a existência do grande universo de possibilidades que está à nossa volta. Olha essa pesquisa da Universidade de Berkeley. Ela tenta mostrar que o equilíbrio emocional das pessoas é alcançado aos 60 anos de idade. E tem essa outra pesquisa feita na Alemanha, Estados Unidos e Turquia, que mostra que o nosso sistema motor tem preferência natural pelo lado direito. Mas como eles perceberam isso? Observando que 65% das pessoas beijam inclinando a cabeça para o lado direito. Isso mesmo! Muita gente nunca imaginaria uma pesquisa sobre isso. Pois então, na SGA dessa unidade, nós vamos acompanhar Clara, uma aluna do ensino superior que precisa entregar uma resenha como encerramento de uma das disciplinas que está cursando. O professor explicou a Clara que para elaborar a resenha deverá definir um tema e pesquisá-lo a fundo, já que a resenha consiste em um parecer crítico sobre o assunto definido. As SPs dessa unidade vão nos ajudar a entender quais são os diferentes tipos de pesquisa, aprender como fazer um fichamento e também como produzir uma resenha crítica conforme as normas ABNT. Então, é isso! Acesse o livro didático, as web-aulas e também todo o material complementar no seu ambiente virtual. Não deixe de fazer as pré-aulas e pós-aulas de todas as sessões. Por enquanto é só! Bons estudos e até a próxima! Muito bem, então, pessoal, vamos ver quais os conhecimentos prévios, ou seja, aquilo que vocês já deveriam ter estudado, se baseado no livro didático, na web aula, para entender e acompanhar melhor a aula de hoje. Vamos para o slide. Então, esses conhecimentos estão lá no livro didático, nós já trabalhamos também na outra aula, mas é importante que vocês tenham isso já bem definidos,
Primeiro, o que é ciência? Porque nós estamos trabalhando agora exatamente a pesquisa científica, então é importante ter esse conhecimento. As etapas do método científico, nós vamos rever um pouquinho sobre isso, mas tendo essa base também facilita entender como é que vai se desenvolver a situação-problema. A produção do conhecimento, como se constrói o conhecimento e os tipos de conhecimento, como nós já vimos. Então, com base nesses critérios que nós já discutimos e foi apresentado também aí na abertura, qual é a nossa situação geradora de aprendizagem? Nessa situação, nós vamos acompanhar a Clara. A Clara é uma aluna de um curso superior e para ser aprovada em uma determinada disciplina, foi solicitada que ela entregue uma resenha como finalização então, da disciplina, então resultando na nota para aprovação. Então, com base nisso, né, e sob orientação do professor, ela sabe que ela deverá definir um tema relacionado, então, a obras que o professor já selecionou. Então, o professor selecionou determinadas obras, então, que eles vão ter que se basear e fazer uma resenha sobre uma dessas obras. Então, ela vai definir um tema que ligue a disciplina a uma dessas obras. Para isso, para poder fazer a resenha. Então, ela não tem muitos conhecimentos, ela sabe o básico que o professor disse. Então, ela sabe que ela vai ter que conhecer melhor o assunto que ela escolheu para fazer a resenha. E que a resenha implica em um parecer crítico, mas ela ainda não entende isso muito bem. Então, o que é que nós vamos ajudar a Clara? Nós vamos ajudar a Clara a entender todos esses procedimentos que formam a resenha e como organizar esse conhecimento que ela tem, como buscar esse conhecimento para poder realizar esse trabalho que é a entrega da resenha. Então, em cima disso é que se baseiam as nossas situações e problemas. Vamos para a nossa primeira situação-problema. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações-problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Muito bem, então vamos continuar acompanhando a Clara para ajudá-la então a montar essa resenha que vai render a ela a nota para ser aprovada na disciplina. Vamos para o quadro então para a gente ver qual é a nossa primeira situação-problema. Nessa primeira situação-problema, então, a Clara deverá fazer uma resenha de um livro indicado pelo professor. Ou seja, como a gente já comentou, o professor selecionou um grupo de livros ali, um conjunto de obras, e ela vai ter que escolher um desses livros para fazer a resenha. Para isso, ela deve inicialmente pesquisar o assunto de que trata o livro. Ou seja, ela vai ter que escolher entre aquele que mais interessa e buscar mais informações para saber como trabalhar esse assunto, como definir corretamente o tema e, portanto, aí fazer a resenha da forma correta. Portanto, algumas questões que a Clara tem que responder. Ela deve entender, antes de tudo, o que é uma pesquisa. Se ela vai ter que pesquisar a fundo esse tema, esse assunto, para tentar delinear aí o que vai ser da resenha, ela tem que entender o que é uma pesquisa. Quando uma pesquisa serve para fins acadêmicos. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, todo tipo de pesquisa vai servir para fins acadêmicos. Assim, o problema de Clara é como a pesquisa servirá de subsídio para a elaboração de uma resenha ou de um texto científico. Então, como é que ela vai utilizar essa pesquisa que ela vai fazer para montar a resenha ou com qualquer tipo de texto científico? Então, para começar, para a Clara conseguir entender tudo isso, ela tem que definir pesquisa, ela tem que saber o que é uma pesquisa e, portanto, também o que é uma pesquisa científica.
Vamos para o slide para a gente ver como é que isso acontece. Definição de pesquisa. A pesquisa, então, pelo senso comum, ou seja, pelo conhecimento geral, pode ser entendido como buscar mais informação sobre algo, sobre um determinado assunto, um fenômeno qualquer. Então, quando você levanta mais informações sobre um objetivo, um objeto que você está estudando, você está fazendo uma pesquisa. Quando essa pesquisa se torna científica? Então, como é que a gente considera uma pesquisa científica? A pesquisa científica é um procedimento organizado, ou seja, ela tem etapas que devem ser seguidas, racional, então ela vai seguir essas etapas de uma forma racional, ou seja, cada uma é dependente da outra e racionaliza a outra, traz uma razão direta para a outra. E sistemático, porque tem toda essa metodologia que deve ser seguida. Então, lembrem-se, quando a gente usa esse método, ele tem que ser seguido passo a passo para garantir que os resultados sejam coerentes, que eles possam ser utilizados. Porque se a gente de repente pula uma etapa ou outra, os resultados finais podem não ser corretos. Tá? Então, é importante para a pesquisa científica que ela seja sistemática. E, portanto, gera um novo conhecimento. Uma característica da pesquisa científica é produzir um novo conhecimento. É uma atividade, então, que visa responder uma questão de qualquer área do conhecimento e, principalmente, uma questão que nunca foi respondida. Ou ainda, se de repente essa questão já foi respondida, aprofundar o tema. Então, ou seja, muitas vezes um determinado assunto já foi trabalhado. Não quer dizer que não dá para mais pesquisar sobre ele ou gerar novos conhecimentos sobre ele. A gente pode trazer conhecimentos mais específicos, mais aprofundados, mesmo que a questão já tenha sido trabalhada inicialmente. Então, gerar novos conhecimentos significa trazer algo novo, que pode estar relacionado com algo que já foi pesquisado ou algo que ainda não foi pesquisado de forma alguma. Então, essa é a parte importante, trazer um novo conhecimento, gerar algo novo, considera então uma pesquisa científica. Então, o que a Clara agora vai ter que fazer tendo esse conhecimento? Como é que ela vai direcionar a pesquisa dela? Então, vamos para o slide para a gente continuar vendo isso. Então, a Clara, sabendo que o conhecimento, que o método científico direciona toda essa parte de formação do conhecimento científico que a gente viu já na aula passada, e que a pesquisa científica tem essa característica de gerar um novo conhecimento, então ela agora precisa utilizar o método científico, precisa entender como é que esse método científico se baseia, como é que ele é executado para poder então realizar a sua pesquisa. A primeira coisa, aí a gente definiu os passos. Então, essas são as etapas do método científico e é isso que ela tem que aplicar. Então, a primeira etapa do método científico é a observação. Observação não significa ficar sentado observando, esperando alguma coisa acontecer. Não é essa a característica. A observação é estar atento ao nosso redor, é ficar atento a qualquer coisa que não seja comum ou que gere uma dúvida ou que gere uma oportunidade de uma pesquisa científica, um conhecimento a mais sobre uma determinada área. Então, quando isso acontece, geram-se problemas, geram-se questões que, de repente, nunca foram respondidas. E é isso que é a segunda etapa. Um problema que pode gerar uma pesquisa, uma questão. Sempre o problema é colocado na forma de uma questão. Isso ajuda a delinear as etapas do método. Então, como é que algo acontece? Por que está acontecendo? Por que é desta forma? Isso vai direcionando toda a pesquisa. A terceira etapa é a pesquisa de fontes teóricas ou aprofundando todo o assunto. Então, é uma pesquisa básica sobre o que é que você vai pesquisar. Então, se você tem uma questão ou um problema de pesquisa sobre determinada área de estudo, então você tem que conhecer mais sobre essa área, sobre o tema que está sendo estudado. Análise de mercado, por exemplo. Então, eu vou conhecer mais sobre a análise de mercado para saber, então, para tentar responder essa questão. Ou mesmo qualquer outro tema relacionado ao curso de vocês, por exemplo. Para qualquer pesquisa que você vai fazer, você tem que aprofundar o assunto. E essa pesquisa inicial, ela vai ajudar a determinar, por exemplo, se o problema que você está analisando já foi pesquisado antes. Se alguém já pesquisou esse problema, essa questão que você levantou, não tem
necessidade ou não tem o porquê você realizar a pesquisa de novo. É uma pesquisa desnecessária, não vai gerar um novo conhecimento. Alguém já fez isso. Então, essa pesquisa inicial é fundamental. Em cima disso, né, com base nesse novo conhecimento que você levantou com a pesquisa, e para tentar responder o problema, nós formulamos hipóteses. Então, o que é hipótese? É uma tentativa de resposta ao problema que foi levantado. Essa tentativa pode estar certa ou errada, por isso nós temos que testar essa hipótese. Nós temos que fazer uma experimentação, levantar dados que possam comprovar ou não a hipótese. Por fim, nós temos a análise de resultados. A análise dos resultados é baseada nos dados que foram levantados aqui na experimentação. Para quê? Para comprovar se a hipótese está correta ou não. E aí, a gente tentar uma nova hipótese para tentar responder o problema. Uma questão que é fundamental e que gera muita dúvida. Se a minha hipótese estiver errada, então toda a pesquisa que eu fiz falhou, não serviu para nada? Claro que não. Toda pesquisa que é realizada e segue o método científico, ela gerou um novo conhecimento. Qual foi o novo conhecimento? Se a hipótese que eu pensei não respondeu o problema. Você gerou um novo conhecimento exatamente dizendo que aquilo que você pensou, aquela ideia inicial, não responde àquele problema. Isso é um conhecimento. Isso pode ficar para uma nova pesquisa, como base de uma pesquisa, exatamente para dizer, se alguém questionar, mas por que você não fez dessa forma? Você fala, mas eu já fiz dessa forma e não chegou o resultado. Então essa é a questão importante. Toda pesquisa gera um novo conhecimento. Ela não é perdida. Então com base nisso, a gente pode tentar responder, então, o problema inicial da Clara. Então, como é que ela vai utilizar toda a parte da pesquisa para direcionar? Então, como é que ela vai fazer a elaboração da resenha com base nessa pesquisa? Então, primeiro, ela definiu o que é pesquisa. Pesquisa pode ser entendido como um procedimento racional que, de forma organizada, pretende responder a um determinado problema com base em objetivo, identificado na vivência prática, ou seja, através das nossas observações, gerou-se essa pergunta e agora a gente está tentando responder isso com uma pesquisa. Então, quando Clara entende o que é pesquisa, ela vai poder definir o que é o seu problema. Então, qual é o seu problema? O que é o problema que ela tem agora? É como organizar todo esse conhecimento ou como realizar a pesquisa com base nesse conhecimento. E aí, em cima disso, é que ela vai realizar a pesquisa. Uma parte importante que a gente tem que caracterizar é que a resenha ela não é uma pesquisa científica como a concepção acadêmica, na concepção acadêmica. Mas, através do método científico, quem está fazendo uma resenha pode organizar todos os seus procedimentos de estudo para realizar a resenha. Por que ela não é uma pesquisa científica? Porque você está utilizando conhecimento que já foi produzido. Você não vai gerar um novo conhecimento. Apesar de que a opinião final que vai ser gerada ali sobre a obra que está sendo analisada, muitas vezes pode ser entendido como um novo conhecimento. Então há uma divergência aí, mas na concepção prática, acadêmica, a gente não entende resenha como uma pesquisa científica. Mas a pesquisa científica pode sim ajudar a responder esse problema. Então, olha, qual seria o problema que ela poderia levantar aqui? Qual a relação das obras com a disciplina que ela está cursando? Então, como é que ela vai fazer essa relação? Através dessa pesquisa, ela vai levantar dados para responder esse problema, para mostrar como tem essa relação. Ela vai definir os objetivos e, a partir desses objetivos, ela vai buscar informações e aí realizar a resenha. Então, através desse entendimento, ela terá que aprofundar o conhecimento que ela tem no tema escolhido através de pesquisas de outras fontes, de outros autores que já trabalharam com aquele assunto, que abordaram a mesma temática que a obra que ela está analisando. E uma coisa importante que a gente tem que definir, quando ela define um tema é diferente de problema. Por quê? O que é o problema e o que é o tema? O tema é um assunto muito amplo. O problema é uma questão direcionada, restrita. Tá? Então, o tema ali que ela está abordando é algo mais amplo que ela vai ter que selecionar. No âmbito acadêmico,
pesquisa é a ferramenta que deve ser utilizada para agregar conhecimento. Então, toda vez que a gente fala em formar conhecimento, gerar novos conhecimentos, é através da pesquisa que nós temos que fazer isso. Pesquisa científica sempre de escolha. O senso comum nunca deve ser utilizado como base para responder uma pesquisa. É sempre importante ter uma base teórica, baseada em bibliografia, baseada em outros autores. Então, sabendo disso, sabendo que a Clara agora ela vai ter que fazer um levantamento de outras fontes que trabalham o mesmo tema, ela vai ter que buscar uma bibliografia, vai ter que buscar outros autores, outras obras, para entender melhor aquele tema, então poder discutir na resenha. Então assim a gente ajudou a Clara a direcionar essa parte inicial de como, o que é uma pesquisa e como isso vai ajudar ela a fazer a resenha. Tá? Vamos para a nossa próxima situação-problema. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Muito bem. A Clara está fazendo uma resenha e ela entende um pouco do que é essa resenha. Ela tem um conhecimento básico do que é uma resenha. Ela sabe que ela tem que dar uma opinião crítica sobre um determinado assunto. Mas ela não entende muito bem ainda como definir a temática, como escolher a obra. Então, algumas questões que ela tem que suscitar ainda antes de passar para a escrita, para a definição, para a montagem da resenha propriamente dita, é definir qual a temática que ela vai seguir, qual o caminho que ela vai percorrer para fazer isso. Então, vamos para a situação-problema, para a nossa segunda situação-problema, para a gente entender um pouco mais sobre isso. Então, a Clara, ela deve resolver as seguintes questões antes de montar a sua resenha propriamente dita. Qual temática suscita a sua curiosidade investigativa? Isso é importante, porque quando nós definimos uma pesquisa, quando nós vamos realizar uma pesquisa, é muito mais fácil e prazeroso também fazer a pesquisa quando nós nos interessamos pelo tema. Quando não nos obrigam a fazer aquela pesquisa, e sim a gente escolhe fazer. Então, definir uma temática que facilita a pesquisa é mais fácil e vai ajudar muito a resolver os problemas que ela vai encontrando durante a pesquisa. Então, como definirá a forma de realização da pesquisa? De que forma isso conduzirá à elaboração da resenha? Então, existem formas diferentes de fazer uma pesquisa científica, existem métodos diferentes que eu posso utilizar. Como isso vai direcionar para a elaboração da resenha? Então, respondendo essas questões, ela conseguirá agora direcionar toda a elaboração, toda a escrita da resenha. Então, a primeira coisa aqui é que a gente tem que entender muito claramente que a pesquisa ela não é um privilégio de poucos, ou seja, você não precisa ser um acadêmico formado, não tem que ser um pesquisador de cadeira, ou seja, que só trabalha com isso, para fazer a pesquisa científica. Qualquer profissional que conheça e entenda o método científico pode e deve realizar a pesquisa em suas áreas, mesmo que na vida profissional, não necessariamente na vida acadêmica. Por quê? Porque é a partir daí que nós temos a construção do conhecimento. Então, o conhecimento, quando ele está aplicado pela metodologia científica, através da pesquisa científica, ele é muito próximo da verdade, ele é muito próximo do real. E é isso que nós temos que seguir, é isso que prega aí a metodologia científica. Então, a pesquisa ela deve ser entendida como um princípio para resolver problemas do dia a dia. Na aplicação profissional, a gente tem uma ideia errada de que pesquisa científica é feita apenas na vida acadêmica, é direcionada apenas para a produção de artigo científico ou um livro, e não é isso.
qualquer problema que a gente encontra, a gente tem que aplicar o método científico, porque é um método óbvio. Você tem que pensar no que você está fazendo, criar uma possível resposta e aí então testar para saber se isso está correto. Então é o que a gente tem que fazer para qualquer tipo de ação, qualquer tipo de problema que a gente encontre. E é isso que a Clara também agora ela tem que pensar na hora de definir a sua temática para seguir e realizar a sua resenha. Vamos para o próximo slide para a gente entender um pouco mais sobre isso. Então, toda pesquisa deve se basear em teoria. Toda pesquisa científica ela deve trazer um fundo teórico, uma abordagem no que já se conhece sobre o tema. Então, a consulta a outros materiais já produzidos sobre o assunto ajuda o pesquisador a entender mais sobre o que ele está falando, a direcionar sua pesquisa para dizer o seguinte, olha, eu não vou fazer dessa forma porque alguém já fez, já direcionou por esse lado. Então, eu tenho que buscar outras formas de entender isso. Eu posso pesquisar outra parte desse assunto. Ou mesmo que se alguém já conhece aquelas características, né, daquele assunto, como é que eu posso aprofundar isso? Então, essa parte inicial de levantamento teórico é importante para ajudar a definir tanto o tema, para delinear melhor o problema, como também formular hipóteses e direcionar toda a pesquisa. Assim, é possível delimitar o tema, que é o que a Clara está fazendo agora, e a partir do tema, definir corretamente qual o problema que está sendo abordado, como questionar esse problema, como entender melhor como é que vai ser a pesquisa. Para isso, então, é importante selecionar questões que motivam a pesquisa. Então, quando você está pesquisando, você tem alguma coisa que te interessa, que faz você querer pesquisar, facilita muito. Por quê? Porque todo esse trabalho não é rápido. Isso vai levar tempo, você vai ter que ler muito, pesquisar em muitas obras. E também não é fácil, porque muitas vezes você tem que fazer a correlação entre essas obras, entender o que elas estão falando. Não é uma atividade fácil, mas pode ser prazerosa se você definir corretamente o tema, entender o que você está pesquisando. Então, como é que a Clara, pensando nisso, vai definir a pesquisa que ela vai fazer? Quais as características que ela tem que pensar? Existem vários tipos de pesquisas ou vários objetivos que a pesquisa pode querer atingir. Então, a gente pode classificar a pesquisa de várias formas. Uma classificação, por exemplo, é quanto ao objetivo, ao que se pretende na pesquisa. E aí a gente pode classificar a pesquisa em 3 tipos: explicativa, descritiva e exploratória. Então, o que define cada uma delas? A pesquisa explicativa, ela tem uma profundidade muito maior. Como assim? Ela vai abranger, ela vai entender bem todas as características de um determinado fenômeno ou de um objeto de estudo. Tá? Então, a abrangência dela é menor, mas a profundidade, o quanto ela vai entender sobre esse tema é muito grande. É, então, aqui definido principalmente a identificação das causas daquele fenômeno. Por que aquilo está acontecendo? Já a pesquisa descritiva, ela vai descrever o fenômeno. Então, ela vai observar e descrever o que está acontecendo, sem fazer investigações sobre aquilo que ela não está entendendo, sem buscar testar determinadas hipóteses, determinadas características que ela não entende. Ela está descrevendo. Ainda assim, está gerando um novo conhecimento. Então, também é um tipo de pesquisa científica. Como também a exploratória, que tem como característica principal o levantamento de dados. Pode ser gerado um novo conhecimento só levantando dados? Pode. Quando você levanta dados de um monte de autores diferentes e analisa esses dados sobre um ponto de vista que ninguém pensou, você está criando um novo conhecimento. Você está gerando uma ideia ou produzindo um conhecimento que ninguém pensou em fazer. Mas, ainda assim, a pesquisa exploratória ela pode assumir um outro papel, um levantamento de dados como base, por exemplo, para a formulação de hipóteses, como critério para determinar se a pesquisa já foi ou não realizada. Então, também tem esse lado. Mas a gente tem que pensar na forma de pesquisa científica como sempre gerando um novo conhecimento. Então, é nesse caso aqui que ela entra como uma pesquisa diferenciada. Então, esses são alguns tipos de pesquisa que a Clara pode analisar para ver o que cabe melhor para entrar no seu trabalho. Outros tipos são baseados em uma classificação quanto ao procedimento técnico que é realizado. Por exemplo, a pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica ela se confunde muito com a pesquisa exploratória, porque ela vai buscar em outros materiais, em outros autores,
dados suficientes ou informações suficientes para responder uma questão. A pesquisa documental, por outro lado, ela busca em documentos que nunca foram analisados. Tá? Por exemplo, a lista de entrada de profissionais numa empresa, a ausência desses profissionais, por exemplo, por questões médicas, então quando que isso aconteceu. Então são documentos que ficam registrados, mas ninguém nunca analisou, ninguém nunca pensou por que aquilo está acontecendo. Então é uma ideia, são dados que podem ser analisados, podem ser levantados e podem também responder uma questão. Então, por exemplo, qual é a porcentagem de trabalhadores de uma empresa que se ausenta, né, por questões médicas? Será que isso gera problemas para a empresa? Então, para responder isso, eu tenho que conhecer quais são esses trabalhadores, qual é a porcentagem. E aí, uma análise documental poderia me direcionar a resposta para essa questão. Outra é a pesquisa experimental. O que é a pesquisa experimental? É um procedimento técnico que visa controlar variáveis para testar uma determinada situação, para avaliar um determinado fenômeno, né? Claro que baseado numa hipótese. Então é um procedimento técnico que também pode ser utilizado. Então todas essas características direcionam uma pesquisa científica, que ajuda na sua classificação. Então, a Clara agora pensando, né, determinando a sua temática, ela também tem que pensar como é que, a partir desse tema, dessa pesquisa inicial que ela realizou, como é que ela vai realizar ou buscar o levantamento de outras fontes. Então, ela está pensando que ela vai ter que aprender mais sobre esse assunto. Então, ela tem que ter mais conhecimento sobre esse assunto que ela vai trabalhar na resenha. Como é que ela faz isso? Como é que ela vai direcionar essa pesquisa para levantar mais conhecimento sobre o tema que ela tem que fazer a resenha? Então, é isso agora que ela vai ter que escolher nesses procedimentos. Qual se encaixa melhor? Então, com base nisso que a gente discutiu, vamos tentar responder a nossa segunda situação-problema. Então, para levantar um tema de pesquisa, ela precisará, a partir dos conteúdos abordados pela disciplina, que é o que ela está tentando agora adquirir nota para ser aprovada, ela vai ter que pensar num tema para definir o livro a ser lido para a produção da resenha. Então lembra que ela tem um conjunto de livros, e esse conjunto de livros agora ela vai ter que escolher um para fazer a resenha, uma obra para fazer essa resenha, baseado então num tema relacionado à disciplina. Essa é a ideia que o professor colocou e que eles têm que fazer. Para fazer isso, só tem um jeito: ler. Ler e ler. Então buscar sempre mais conhecimento. Então, com a leitura, ela vai ter clareza sobre os problemas a serem abordados. Quais os pontos principais que ela vai ter que discutir. Então, nesse caso, para essa situação-problema, a pesquisa que mais se identifica, ou o procedimento que mais direciona a Clara, é a pesquisa bibliográfica. Então, a pesquisa bibliográfica, aliada também poderia ser a documental, mas principalmente a pesquisa com outras obras, outros autores que trabalharam esse tema. Por quê? Então, porque isso vai ajudar ela a responder a questão. Então, ela deverá, então, recomendar o livro que ela vai fazer a resenha ou não? Então, através dessa pesquisa bibliográfica e do conhecimento que ela vai adquirir, ela vai ter a capacidade de responder isso. Porque a resenha, no final da resenha, ela tem que colocar essa questão que é importante. Se ela recomenda a leitura daquele livro ou não. Que a gente vai discutir mais na nossa próxima situação, na nossa última situação-problema. Mas ela só consegue fazer essa recomendação, só consegue responder essa questão se ela tiver mais conhecimento sobre o assunto. E a pesquisa bibliográfica vai ajudar nesse critério. Então, para a elaboração da pesquisa, a revisão bibliográfica sobre o tema é fundamental. Então, buscar outros autores que já trabalharam sobre o tema para se aprofundar nesse assunto. Então, a pesquisa bibliográfica ou documental é que vai direcionar toda essa ação. E a resenha? Tá? Para que ela tem que fazer isso? Para ela entender melhor como fazer a resenha, ter as condições de fazer essa resenha. Então, ela já sabe, inicialmente, como o professor colocou, que a resenha é um parecer crítico. Então, agora ela está se aprofundando um pouco mais. O que é essa resenha? É um resumo crítico, é um resumo sobre a obra que ela escolheu. E depois, no final dessa obra, ela vai ter que fazer uma indicação ou não da obra.
ela indica aquela obra para leitura ou não. Por que ela vai indicar ou não para leitura? Ela vai dizer se a obra aborda corretamente os assuntos ou se ela é deficiente em algum aspecto. Se ela não discute corretamente esses assuntos. Com base no quê? Com base no tema que ela definiu, que é baseado lá na disciplina. Então, está trabalhando esse assunto da forma correta ou não? Por quê? Então, é necessário um conhecimento sobre o tema. Geralmente, quem faz resenha são profissionais que têm muita experiência na área, porque eles têm que discutir muito bem esse assunto. Então, vejam que a resenha não é um trabalho simples, não é algo que se pode fazer do dia para a noite. É preciso ter um levantamento, é preciso consultar outras fontes sobre o assunto para tentar entender melhor as características que definem isso. E como é que ela vai saber, então, como é que monta essa resenha? Quais os conteúdos e como é que essa resenha deve ser elaborada? Ela vai ter que buscar aí na ABNT, que a gente vai discutir um pouquinho numa das próximas situações, problemas, que é a 6.028, que define exatamente como fazer resumos e entre eles aí o resumo crítico, que é a resenha. Tá? Então, a partir desse critério e desses conhecimentos, a Clara agora já sabe, já definiu o tema, já sabe como ela vai abordar esse tema para fazer a resenha e também definir a obra. Então, ela já definiu como ela vai fazer, o caminho que ela vai seguir para fazer essa resenha. Agora ela tem que se aprofundar mais no conteúdo, que vai ser o que a gente vai ver nas nossas próximas situações problemas. Vamos para a próxima. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Muito bem, a Clara então já tem o tema definido, já escolheu a obra que ela vai fazer a resenha, já entende tudo como é feita uma pesquisa e que ela tem que seguir o método científico para conseguir fazer essa resenha de uma forma correta, seguindo procedimentos claros. Então, a próxima etapa é fazer exatamente o levantamento desses dados, o levantamento dessas informações que vão direcionar ela à montagem da resenha. Tá? Então, como é que ela vai fazer a organização desse material? Porque são muitos materiais que ela tem que consultar para ter um conhecimento maior para fazer a resenha. Vamos para o slide para a gente entender então como é que é ou quais são as características dessa próxima situação-problema que nós vamos abordar. Então, a Clara, ela deverá aprender como realizar, primeiro, um fichamento. Por que ela vai ter que aprender a fazer um fichamento? Porque o fichamento é uma ferramenta que ajuda a organizar uma informação ou muitas informações, para deixar mais fácil para a gente abordar essas informações ou utilizar essas informações. Então, nesse caso, como a Clara está fazendo uma pesquisa, levantando vários autores, analisando esses autores para poder fazer a resenha, ela precisa ter essas informações disponíveis. Imagina consultar 30 livros diferentes e aí depois foi escrever um texto, né? Sentar para escrever o texto sobre o assunto e aí você precisa consultar aquele primeiro livro que você leu. Você vai ter que pegar o livro e ler ele inteiro de novo. Então você tem que organizar essas informações, você não precisa fazer isso tudo de novo. Se você tiver em mãos sobre o que aquele livro fala, quais os pontos importantes, algumas passagens que você achou interessante, fica muito mais fácil utilizar. E o fichamento faz exatamente isso, ajuda a ter essas informações disponíveis para a gente utilizar. Outra característica importante, quais são as fontes necessárias para a pesquisa e leituras para posterior elaboração da resenha? Por quê? A resenha é crítica, então ela tem que buscar outras fontes para fazer isso. Como organizar as informações obtidas? É exatamente o fichamento que vai direcionar esse aspecto. Como as fichas dos materiais lidos deverão ser elaboradas e organizadas?
Então, isso é que nós vamos tentar ajudar a Clara agora a entender, para direcionar, para montar todo o seu, a sua pesquisa e depois utilizar essa pesquisa para fazer, então, a resenha. A primeira coisa que ela tem que entender é que a leitura é fundamental. Então, não adianta ela levantar lá que existem 30, 40 autores que trabalharam sobre aquele assunto e não ler corretamente esse material. A leitura, ela tem que ser ativa, reflexiva e crítica. Ou seja, quando você está lendo, você tem que buscar um entendimento geral do que o autor está falando. Tem que ser crítico para saber se, de repente, aquele autor está fugindo do tema ou não está discutindo da forma correta o assunto. Então, quanto mais você lê, mais fácil isso fica para ser entendido. Então, quanto melhor você lê, melhor será o seu questionamento sobre a importância e veracidade da informação que você está lendo. A leitura, ela deve ser interpretativa. A gente tem que entender o que o autor está falando e não apenas decifrar o que está escrito. Saber o que uma palavra significa. A gente tem que saber por que o autor usou. Tem que interpretar o texto em geral. E isso ajuda muito na organização, ajuda a gente a discutir ou se aprofundar mais em um determinado assunto. Quanto se deve ler para ser capaz de fazer uma resenha? Será que existe uma quantidade certa para a gente ler para fazer uma resenha? Não há uma quantidade certa, nunca há. Quanto mais você lê, mais conhecimento você vai ter para discutir aquele assunto. Então, quanto mais se lê, melhor a interpretação de um determinado tema. Então, após a seleção do material, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando está fazendo uma pesquisa, é selecionar o que a gente tem que ler. De repente você joga um banco de dados, que pode ser um local específico da internet, um site que vai trazer vários materiais, ou mesmo numa biblioteca, encontra lá que existe 200 materiais sobre aquele assunto. Então você não precisa pesquisar todos eles. Se for um assunto que está sempre mudando, sempre se atualizando, talvez os últimos anos sejam suficientes para você entender tudo que o material está falando, todo aquele assunto. Então, após a seleção do material de pesquisa, deve-se determinar como ele será organizado. Porque mesmo que a gente selecione alguns, ainda assim é muito material para a gente lembrar. A gente não precisa decorar todos esses materiais e depois associá-los para a escrita do texto. Então, a gente tem várias formas de organizar isso. E o fichamento é um deles. Então, o que é o fichamento? Como fazer o fichamento? Que é outro tipo de trabalho acadêmico também muito solicitado. Então, vamos para o slide para a gente entender. O fichamento é uma forma de organização e compilação de informações. Então, através da montagem de fichas, que é, como o próprio nome diz, é um pedaço de papel, uma ficha, onde você escreve algumas informações relacionadas ao que você está lendo. Então, por exemplo, dizer que uma obra inteira que você leu trata de um determinado assunto. Isso facilita você depois consultar para saber, olha, eu preciso discutir o assunto X. Qual autor que discutiu esse assunto? Aí você vai lá nas suas fichas e busca isso. Então você tem esse material mais fácil para ser encontrado. Não precisa ler todas as obras de novo para saber onde encontrar o que você precisa. O fichamento, ele ajuda a organizar um conjunto de informações sobre um determinado assunto. Então ele vai deixando essas informações fáceis de ser acessadas, mais fáceis para ser trabalhadas durante a escrita do texto acadêmico, do texto científico. E tem como característica apresentar o nome do autor da obra que foi utilizada, o nome da obra, a edição, local da publicação, editora, ano de publicação. Tem que trazer informações completas. E, além disso, ela vai trazer outras informações que vão ajudar durante a produção do texto final. No nosso caso aqui, no nosso exemplo da resenha. Então, existem vários tipos de resenhas. Elas podem, vários tipos de fichamento. Eles podem ser feitos com base em diferentes objetivos, com diferentes propósitos. E aí, é claro que você vai escolher aquele que mais se encaixa no que você pretende. Um exemplo de fichamento é o fichamento de resumo. O fichamento de resumo, ele tem como característica trazer os principais pontos abordados pelo autor em uma determinada obra.
Então, vejam aqui, por exemplo, essa obra do Ângelo Bueno, então a gente sempre começa a referência com o sobrenome, que fala sobre cultura brasileira, segunda edição, São Paulo, editora Brasiliense, 1991, tem 112 páginas. Ela tem 112 páginas e quem leu, quem fez essa ficha, resumiu todo o assunto em 2 parágrafos. Então, o fichamento é algo para facilitar a nossa vida. Não adianta você fazer uma ficha que tem aí 20 páginas, isso não vai adiantar nada. Então, o fichamento é algo simples, que vai direcionar o estudo, que vai facilitar o nosso entendimento. Então, essas são as características que a gente sempre tem que pensar na hora de montar uma ficha. Pode ser uma ficha de resumo, uma ficha de citações, onde você coloca partes do texto que são interessantes para ser copiada. E uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, resumo não é cópia. Quando a gente faz um resumo, a gente não vai pegando partes do texto e vai juntando. Isso não é fazer resumo, isso é copiar. Resumo é ler o texto, interpretar e colocar de uma forma clara e resumida, bem sintetizada, tudo o que está falando aquele texto, com as suas palavras. De uma forma que você interprete, que você coloque a sua interpretação. Essa é a ideia do resumo. É claro que a sua interpretação tem que, claro, estar de acordo com o que o autor está falando, mas é nesse sentido que ela tem que ser direcionada. É para isso que a gente faz um resumo, certo? E daqui a pouco nós vamos trabalhar um pouco mais os diferentes tipos de resumos e no que é que eles se baseiam. Mas, com essa ideia, então, do fichamento, uma forma de organizar os materiais, agora a Clara consegue, em cima dessa pesquisa que ela está fazendo, deixar bem organizado o que ela vai precisar para montar a sua resenha. Sempre pensando que quando nós fazemos o fichamento, nós temos que colocar as fichas também organizadas. Não adianta nada fazer 40 fichas e deixá-las todas bagunçadas. Isso não vai ajudar a nossa pesquisa. Então, se separa por grupos. Fichas de citações, fichas de resumo, de bibliografia. E essas fichas em ordem alfabética. Então, é uma organização. O fichamento serve para organizar o material. Tudo bem? Então, com base nesses assuntos e nessas ideias que a Clara já trabalhou e entende, vamos tentar resolver agora a terceira situação-problema. Vamos para o slide. Então, para resolver essa situação-problema, a Clara ela vai ter que ler diferentes textos teóricos, já que ela está se aprofundando no tema que foi abordado, para entender melhor esse assunto, e vai ter que realizar, então, a organização das informações através do fichamento. Então, organizar essas informações é fundamental para o bom entendimento de um texto. Então, quando nós organizamos e trabalhamos essas informações, fica fácil para a gente entender e utilizar esse texto. Então, a utilização de fichas ou mesmo arquivos, como a gente está falando, talvez, pode ser utilizado, precisa ser papel? Não, você pode utilizar de uma forma digital. E existem muitos programas que ajudam nesse processo. Então, colocar isso de uma forma organizada. Essas informações, então, organizadas de forma clara e lógica, vão permitir que a Clara agora consiga abordar o tema de uma forma crítica. Ela vai poder agora analisar a obra que ela está utilizando para fazer a resenha e dizer se aquela obra realmente trabalhou bem o tema ou se de repente ela deixou algo a desejar ou a pesquisar que faltou discutir algum assunto. Então, o ideal é que as fichas sejam organizadas por tipo bibliográficas, de citações, de resumos e por aí por diante, e aí assim por diante. E ainda de uma forma que fique claro o seu acesso. A sugestão é que sempre seja colocado em ordem alfabética, para facilitar, então, a busca desses materiais. Então, se a Clara fizer esse levantamento, essa pesquisa, e organizar bem esse material, ela vai ter base suficiente agora para montar a sua resenha, para escrever esse trabalho que vai dar a ela a nota para ser aprovada na disciplina. Assim a gente respondeu a nossa terceira situação-problema. Vamos para a próxima.
trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta SP4. Se dedique, hein? Muito bem. A Clara agora está quase finalizando a sua resenha. Ela já sabe o que é uma pesquisa, ela sabe como delimitar o tema, já escolheu a obra, já realizou a pesquisa bibliográfica, levantou as informações, entende mais sobre o assunto para poder agora ser crítica para fazer resenha. Mas ela ainda tem que entender como é que se faz uma resenha, quais são as características que tem que conter essa resenha, o que é uma resenha, como é que ela é colocada como resumo, por que ela é um resumo. Então, é isso que nós vamos discutir na nossa quarta situação problema. Então, vamos para o slide para a gente entender mais sobre essa situação. Nossa quarta situação problema, então, nós retomamos o que a Clara iniciou. Então, aquela situação inicial. Então, a Clara deve entregar uma resenha para finalizar uma disciplina do seu curso superior e ser aprovada nessa disciplina. Então, como ela vai elaborar a resenha em articulação com o conteúdo da disciplina e as pesquisas e leituras que ela realizou. Então, é a informação que ela levantou. Nesse sentido, faz parte de suas preocupações, ou seja, o que ela ainda não entende, ela tem que pesquisar, o que é uma resenha? Como é que ela vai definir isso? Qual a sua finalidade? Como deve ser elaborada? Ela segue alguma normalização, ou seja, tem algum padrão que deve ser seguido para se fazer a resenha? Então, com base nisso, vamos ajudar a Clara a entender melhor o que é a resenha e como fazer essa resenha. Então, para que Clara realize a atividade, ela deverá redigir um texto, e essa é uma parte importante. O texto, quando nós estamos falando de um trabalho científico, nós estamos falando do texto científico. Ele tem características importantes que devem ser seguidas. Tá? E para isso, para redigir esse texto, quanto mais a gente lê, mais fácil fica para escrever. Então é preciso ler bem, e ler bem tem que ser entendido, interpretar o que está sendo lido. Escrever bem, quanto mais a gente escreve, mais fácil a escrita flui, é mais fácil a gente montar o texto entendendo o que a gente está escrevendo. Muitas vezes a gente começa a escrever e se perde no meio e o texto fica uma bagunça. Então, quanto mais a gente escreve, fica mais fácil esse processo. E existe, é claro, tem que ter uma técnica e registro de informações da forma correta. Então, como é que a gente vai colocar essas informações que eu estou consultando? Então, a resenha, ela é um resumo de uma obra. E aí é importante, olha, se é um resumo de uma obra, por que eu vou considerar isso como um texto científico? Lembra, resumo não é copiar partes e colocar todas elas juntas. O resumo está ligado a você ler o texto, interpretar e colocar com suas palavras, de uma forma sintetizada, ou seja, bem diminuída, o que aquele texto está dizendo. Então, isso é um resumo da obra. E, portanto, se é com suas palavras, se você está redigindo aquilo, é um texto científico. Porque ele está direcionado a um determinado tipo de trabalho acadêmico, trabalho científico. Então, a resenha ela tem como característica ainda um comentário crítico sobre a forma e o conteúdo abordado pelo autor. Então, como é que ele abordou aquele conteúdo? Então, isso traz, para muitos autores, um novo conhecimento. Então, a resenha é, sim, um trabalho científico que está gerando um novo conhecimento, porque você está abordando aquilo sobre o seu aspecto, sobre o seu ponto de vista. Então, como é um texto científico, como é que esse texto deve ser tratado? Então, a resenha é um texto científico e, como tal, ela deve ter alguns critérios básicos. Então, quais são algumas características básicas de um texto científico? Clareza. Tudo que for colocado tem que estar bem explicado, bem delineado, tem que ser claro para quem está lendo. Uma pessoa leiga
que não entende do assunto, tem que pegar o seu texto e entender o que você está falando. Objetividade. Então, tem que tratar diretamente o assunto que você está discutindo. Se você começa a falar de muitas coisas que não se baseiam no seu objetivo, que não estão relacionados ao que você pretendeu com o texto, você não está sendo objetivo. Você está dando muitas voltas, colocando muitas coisas que não estão relacionadas ao assunto que você está tratando. Isso tem que ser evitado no texto científico. Tem que ser conciso, tratar apenas do que é necessário. Colocar diretamente as suas ideias e isso evitar, portanto, vários termos, evitar textos desnecessários. Coesão e coerência. O que é coesão e coerência? Coesão é fazer com que as partes do texto tenham uma continuidade. Não jogar parágrafos com base em pesquisas diferentes, de repente você consultou vários autores e cada um está falando uma coisa, você vai jogando isso lá. Não, tem que ter uma ligação, o texto tem que fluir, ele tem que estar relacionado, tem que ter uma ligação de um parágrafo com o outro. E esse parágrafo tem que ter uma coerência. Por que você está colocando aquele assunto ali? Qual é a ligação com o assunto anterior? Tem alguma ligação? Tem que ter essa ligação, tem que ter essa coerência. Isso define bem um texto científico. Tá? E é isso que a Clara vai entender, ela tem que escrever isso. Além disso, pode ter o estilo, tá? Relacionado ainda ao texto científico. O que é o estilo? É a forma como a pessoa se expressa, uma forma como ela vai escrever o texto, ela vai explicar um determinado assunto. E isso, cada um tem o seu. Mas a gente não pode colocar termos populares, a gente não pode utilizar gírias. Isso tem que ser evitado em textos científicos. Por quê? Quando você coloca esse texto, qualquer pessoa tem que ler e entender. A gente tem que evitar regionalismos, termos que são utilizados em determinados locais que outros não conhecem. Então, o texto científico tem que utilizar o português geral, de uma forma clara, para todos entenderem. Tem que ser a língua, da forma como ela é utilizada, e sem esses termos que apenas algumas pessoas vão conhecer, algumas regiões utilizam, para que todos possam entender. Então, essa é uma característica importante. Bom, tendo esse conhecimento, então, que ela vai escrever esse texto, que esse texto é um texto científico, ainda falta ela entender como ela vai organizar esse trabalho, como é que ela vai organizar esse resumo que ela tem que fazer sobre a obra. Então, vamos para o slide para a gente entender isso. Então, todo resumo, ele deve ser baseado na norma ABNT, NBR 6028. E aí uma característica importante. A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela é uma associação que determina alguns padrões que podem ser seguidos. Ela não é uma obrigatoriedade, mas a maioria adota essas normas como padrão. Para quê? Para tentar deixar todo tipo de trabalho da mesma forma, para que todos possam entender como aquilo está sendo feito. E a ABNT NBR 6028 fala exatamente do resumo e dos tipos de resumo. Então, ela caracteriza resumo como a apresentação concisa das partes de um documento. A apresentação concisa é você mostrar ou descrever o que aquele documento está dizendo. Não copiar, isso é muito importante, é uma dúvida que sempre aparece. Resumir não é copiar pedacinhos do texto e colocar tudo junto. É você ler, interpretar e descrever, colocar com as suas palavras o que aquele texto está dizendo. O resumo tem 3 tipos principais de acordo com essa norma da ABNT. O resumo crítico, que nada mais é do que a resenha, o resumo indicativo e o resumo informativo. Esses 2 são muito utilizados para resumir trabalhos longos e fica junto com o trabalho, como, por exemplo, num TCC, em um artigo. Então, ele vai trazer algumas características que vai facilitar o leitor para ele entender melhor sobre o que aquele trabalho está discutindo, sobre o que ele está falando. Qual é a diferença entre os 2? O resumo indicativo, ele fala os principais pontos que são abordados no texto, na obra, a que ela está resumindo. Mas ele não traz todos os dados que são necessários para entender todo o texto. Ou seja, ele não dispensa a leitura da obra inteira. Então, você tem que ler toda a obra para entender bem o assunto que está sendo discutido. Já
O resumo informativo, ele traz tudo o que você precisa saber sobre aquela obra, ou seja, vai fazer a introdução, ele vai trazer os objetivos, a metodologia que foi utilizada para fazer aquele trabalho, os principais resultados e as principais conclusões que os autores chegaram. Então, no informativo, basta você ler o informativo que você sabe as principais ideias e conclusões de um trabalho. Você não precisa ler o texto para saber isso. Já o resumo crítico, diferente dos outros dois, ele não tem um tamanho específico para ser feito. Esses dois aqui, ele tem um tamanho pré-determinado. O resumo crítico não tem esse tamanho pré-determinado, ele pode ser bastante amplo. Tá? Ainda assim, a gente procura sempre limitar a algumas laudas, algumas páginas apenas, porque senão ele perde o sentido também. Mas ele também tem algumas características que têm que ser abordadas. Então, o que é que deve constar nesse resumo crítico? Como é que ele deve ser construído? Então, de acordo com a norma, ele tem que trazer um título, um cabeçalho, né, explicando, então, as características daquela obra, contendo a referência da obra, o que é uma referência? Onde aquela obra foi publicada, quais são os autores, quando foi publicada, então, características gerais da obra. Credenciais do autor. Que autor? O autor que está sendo avaliado, o autor da obra. Aí ela entra com o resumo da obra, então as principais características que foram abordadas, as conclusões do autor, de novo o autor da obra, a metodologia utilizada por esse autor e o quadro de referências do autor, ou seja, com base em que esse autor escreveu a obra, com base em que ele tirou aquelas ideias, ele tirou aquelas conclusões. Então, as referências que ele utilizou. Após essa parte, então tudo isso aqui é relacionado à obra que está sendo consultada. Após essa parte, aí vem então a parte do resenhista, a pessoa que está fazendo a resenha. Ela tem que fazer um comentário crítico. Ela tem que ser crítica para analisar o que foi discutido na obra e dizer, olha, essa obra trabalha bem esse tema. Não, esse tema não está sendo bem abordado pelo autor. Ele precisa trabalhar outros critérios, ele não discutiu isso da forma correta. Então, essas características têm que ser colocadas aí no comentário crítico. E depende do conhecimento do resenhista. Por isso que ele tem que buscar outras fontes, tem que aprofundar o conhecimento. Por fim, ele tem que fazer uma indicação da obra. Ou seja, aquela obra é interessante para determinado tema. Ela aborda bem esse tema ou ela não aborda esse tema. Então, eu recomendo a leitura dessa obra ou não recomendo a leitura da obra, não recomendo a utilização para trabalhar com determinado tema e assim por diante. Então, para fazer isso também é muito sério. Você não pode questionar ou falar que uma obra não é boa se você não conhece o assunto. Como é que você vai questionar o que outro autor falou se você não tem um amplo conhecimento sobre esse assunto? Então, isso é muito importante para ser feito. Agora, a Clara tem tudo o que ela precisa para fazer a resenha. Ela já entende o que é a resenha, que é um resumo crítico, como fazer esse resumo, e ela sabe que existe uma norma para fazer esse resumo. Então, vamos tentar responder a nossa quarta situação-problema. Vamos para o slide. Então, para resolver essa quarta situação-problema, a Clara vai ter que relacionar os conteúdos da disciplina com a sua pesquisa. Então, ela vai ter que abordar esses conteúdos que ela determinou lá na disciplina com o material que ela levantou, e aí ela determinou exatamente como fazer, como escrever a resenha, quais as características que ela vai ter que abordar. Ela vai ter que buscar em outras fontes relacionadas ao tema, então ela tem que se aprofundar nesse tema, tudo isso que ela já vem fazendo para escrever a resenha. E organizar esse estudo, organizar tudo, todo o material, tudo que ela levantou para poder escrever. Depois disso, tendo já o conhecimento prévio, ela vai realizar o resumo do texto escolhido, da obra que ela analisou, que ela está analisando. Os resumos devem obedecer à formatação da norma ABNT-NBR 6028. Tá? Se isso for colocado como regra pela instituição, então ela certamente tem que seguir. Se não for, de preferência, ela tem que tentar seguir esse material, porque é um padrão que a maioria segue. Então, a resenha, de acordo com a ABNT, é o resumo crítico. Então, ela tem que fazer esse resumo e seguir as características
colocadas como resumo crítico, que a gente já abordou, então todos aqueles itens que tem que constar, para poder então finalizar o seu trabalho, finalizar a sua obra e, portanto, conseguir a aprovação na disciplina. Então, se ela seguir todas essas características, com base na pesquisa que ela levantou, nos dados que ela tem, na obra que ela leu, o resumo que ela fez e dá a sua opinião crítica sobre o assunto, ela vai conseguir a aprovação. Por que o professor está utilizando isso como forma de aprovação? Porque se ela leu corretamente, se ela fez uma pesquisa correta, ela vai dar uma opinião crítica direta sobre o assunto, acertada sobre aquilo. Agora, se ela não pesquisou corretamente, se ela não se aprofundou, ela pode ter uma opinião errada sobre a obra que ela colocou. E o professor, como ele selecionou aquilo, certamente ele vai saber se a opinião ou se o direcionamento que ela está dando está correto. Não quer dizer que ele vai questionar falando que ela está dando uma opinião errada. Isso vai depender, claro, do aprofundamento que ela fez. Mas ele vai saber se ela entendeu o assunto a fundo, se ela aprofundou a sua pesquisa para tentar responder aquilo. Então, geralmente, é por isso que a gente pede uma resenha, né, para aprofundar o conhecimento, para o aluno aprofundar esse conhecimento e para a gente ver se ele entendeu corretamente sobre o que aquele determinado tema está discutindo. Então, assim a Clara finaliza o seu trabalho, ela entrega e pode, então, ser aprovada na disciplina. E assim a gente finaliza a nossa quarta situação-problema. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Muito bem, pessoal. Então, nós entendemos nessa aula o que é uma pesquisa científica, como ela pode ser utilizada para responder questões tanto da nossa vida profissional quanto da vida acadêmica. Entendemos o que é um fichamento, como isso auxilia na produção e organização do conhecimento. Entendemos também o que são os resumos e o resumo crítico, que é a resenha, e como organizar essa resenha. Então, com base nesses conhecimentos, como é que a gente pode aplicar isso em outras atividades, em outras situações, tanto da nossa vida acadêmica quanto da nossa vida profissional? Então, vamos para o slide para a gente ver um exemplo disso. Então, resenhas e resumos. Como é que a gente pode aplicar isso? Para a realização dos estudos de uma disciplina qualquer, você deve utilizar a resenha ou o resumo. Então, quando a gente está pensando agora, no caso, na nossa vida acadêmica, numa disciplina qualquer, não foi solicitado pelo professor, mas eu quero estudar dessa forma. Qual é o melhor? Através da resenha ou através do resumo? Qual dos dois tipos de trabalho apresenta maior vantagem para o estudante de graduação? Então, qual eu devo selecionar? Qual eu devo utilizar nesse sentido? É claro que vai depender do seu objetivo. Se você está fazendo um trabalho mais aprofundado e você tem que ter um conhecimento maior sobre esse tema, talvez a resenha te ajude mais sobre isso. Por quê? Através da resenha você vai ter que se aprofundar para dar uma opinião crítica, por exemplo, sobre uma obra, sobre um determinado livro, que é, por exemplo, o livro-texto que você está utilizando naquela disciplina. Se você quer apenas ajudar no processo de estudo, fazendo com que um material que é extremamente extenso fique mais fácil para ser utilizado, o resumo talvez seja o trabalho que vai facilitar nesse processo de estudo. Então, aí depende, é claro, do seu objetivo, mas os dois podem ser utilizados e são ótimas ferramentas. O resumo, é claro, e mesmo a resenha, muitas vezes eles são cobrados de outras formas. Então, o resumo, onde eu posso utilizar o resumo? Isso é uma pergunta muito frequente. Onde são utilizados resumos, por exemplo, indicativo e informativo?
Em artigos científicos, são geralmente resumos informativos, eles já trazem ali, inicialmente, todas as características principais daquele texto. Em eventos científicos, você tem que apresentar um trabalho, geralmente é solicitado um resumo informativo, onde vai trazer as principais características da sua pesquisa, e não um texto completo, né? Então, existem várias possibilidades. Em trabalhos muito extensos, teses, mesmo TCCs, que tem aí 100 páginas, 120 páginas, um resumo indicativo pode ser utilizado de uma forma mais constante. Por quê? Porque ele vai trazer algumas ideias principais sobre esse material. Porque, como um material muito extenso, não dá para você evitar que ele seja lido. É preciso ler para entender melhor todas as suas particularidades. Então, existem várias formas e diferentes locais onde você vai utilizar um ou outro. Então, espero que vocês tenham entendido bem como é a diferença e como utilizar cada um desses trabalhos que ajudam tanto a vida acadêmica como também pode ajudar no profissional. Quando você está realizando um determinado trabalho, você precisa consultar vários materiais, fazer um resumo pode te ajudar, o fichamento pode te ajudar. Então, não tentem ver apenas esses trabalhos para a graduação, mas também para auxiliar vocês depois. Isso é importante. Então, vamos ver o que nós vamos trabalhar na nossa próxima aula. Vamos para o slide. Nossa próxima aula, então, nós vamos entender um pouco mais sobre o projeto de pesquisa. Então, o que são projetos de pesquisa? Quando eu tenho que realizar? Nós vamos conceituar, então, o que é um projeto de pesquisa. Vamos elaborar ou entender como é feita a elaboração de pesquisas bibliográficas. Conhecer a estrutura de um projeto de pesquisa. Então, quais os itens, como é que esses itens são agrupados e devem ser apresentados quando a gente monta um projeto de pesquisa. Isso também é importante, né? A gente entendeu o que é uma pesquisa científica, mas toda pesquisa científica tem que ser baseada em um projeto de pesquisa. E é isso que nós vamos abordar na nossa próxima teleaula. É importante, é fundamental, então, que vocês busquem o livro didático, que vocês aprofundem o seu conhecimento antes de vir para a teleaula, antes de assistir a teleaula. Que vocês leiam as webaulas. As webaulas, elas vão trazer informações também que ajudam o entendimento do que tem no livro didático e o que a gente vai trabalhar aqui na teleaula. Então, essa parte é fundamental. Nós estamos trabalhando no modelo KLS 2.0 e tem essa ideia que vocês têm que ter o conhecimento prévio para aplicar em situações que nós vamos discutir na sala de aula. Então, se vocês não têm esse conhecimento, muitas vezes o que eu estou falando aqui para vocês está passando batido. Por quê? Eu não aprofundo, eu não tenho para discutir ou para resolver uma situação, eu não posso aprofundar todos os pormenores do assunto. Ele já tem que ter essa ideia básica. A gente trabalha, claro, o conteúdo para dar a base para responder o problema, mas vocês têm que buscar essa fonte no livro didático. Então, ele é uma ferramenta fundamental para a gente poder trabalhar com clareza, entender bem cada um desses conteúdos aqui abordados na teleaula. Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, vocês podem direcionar essas dúvidas aos tutores, os tutores vão me trazer essas dúvidas e aí eu direciono a resposta e a gente pode conversando também através dos fóruns. Os fóruns estão aí que a gente pode utilizar como uma ferramenta para discutir as dúvidas que vocês tenham sobre os assuntos que a gente aborda na aula, mesmo no livro didático, qualquer dúvida que surja ali. Ok? Por hoje nós ficamos por aqui e eu vejo vocês no nosso próximo encontro. Olá! Chegamos ao fim da unidade número 2 de Metodologia Científica. Nesta unidade, você aprendeu a aplicar o processo de pesquisa na sua prática profissional e a sistematizar os resultados da pesquisa em forma de texto científico. Você também viu que pesquisa não é um bicho de 7 cabeças quando você aprendeu a selecionar, organizar e utilizar as fontes na elaboração do texto científico e o discurso alheio por meio de resumos e resenhas durante as 4 situações problema.
Nas SPs dessa unidade, acompanhamos Clara, uma aluna do ensino superior que precisava elaborar uma resenha para o fechamento de uma de suas disciplinas. Na SP1, vimos o que é pesquisa e como ela é aplicada para fins acadêmicos. Você viu também como a pesquisa serve de subsídio para a elaboração de uma resenha ou de um texto científico. Já na SP2, ajudamos Clara a definir um tema e também a escolher uma forma adequada de realizar a sua pesquisa. Você também viu como tema e forma influenciam na elaboração de uma resenha. Já na SP3, você aprendeu como elaborar fichamentos, que são recursos utilizados para registrar diferentes informações necessárias ao seu estudo. Dentro desse tópico, você também estudou quais são as fontes necessárias para embasar uma pesquisa ou resenha. Por fim, na SP4, você aprendeu o que é uma resenha, qual sua finalidade e como deve ser elaborada de acordo com as normalizações estabelecidas pela ABNT. Dentro da nossa SR, Clara precisou aprender como elaborar a resenha em articulação com o conteúdo da disciplina e as pesquisas e leituras que realizou. Eu aposto que agora você consegue identificar no seu dia a dia várias situações em que você aplica o passo a passo da pesquisa, em que você observa, formula o problema, junta as informações, levanta hipóteses, testa e analisa os resultados, não é mesmo? Pensou em alguma situação? Pois então, compartilhe com seus colegas, pois o conhecimento se constrói assim. Eu tenho algumas sugestões de uns vídeos bem interessantes para você se aprofundar. Primeiro, eu indico o vídeo Pesquisa Científica no Brasil, exibido pelo programa Sala Debate do canal Futura. Ele fala sobre a formação de pesquisadores e sobre o contexto atual das pesquisas no Brasil, das dificuldades em realizar estudos científicos no país e os desafios para que o Brasil alcance níveis mais altos de pesquisa. Já o vídeo Desafios para a Pesquisa Científica da TV Brasil vale muito a pena. Ele fala sobre os desafios da pesquisa no Brasil, sobre a questão do financiamento e sobre os impactos disso no desenvolvimento das empresas brasileiras. Por fim, na hora de escrever Pense no Destinatário, vídeo curtinho da editora Saraiva, que dá dicas valiosas sobre a comunicação escrita. Pesquise na internet por esses vídeos para complementar ainda mais seus conhecimentos. E por falar em escrita, tenha em mente que a leitura é um hábito que precisa de esforço para ser construído, mas que vai te dar uma capacidade de escrita e de interpretação muito maiores. Por sua vez, a boa escrita depende não apenas da leitura, mas também da prática. Portanto, mãos à obra, porque escrever é preciso. Mais uma coisa, consulte sempre o livro didático e não só durante as atividades propostas. Volte sempre a ele para aprofundar seus estudos. E não deixe de fazer e rever os questionários das pré- e pós-aulas, essenciais para o seu aprendizado. Essa unidade acaba por aqui. Bons estudos e até a próxima!